Fala pessoal, estamos aqui no terceiro Congresso Internacional de Cirurgia da Anclivepa São Paulo. Um grande prazer ter vocês aqui, e uma grande honra de estar fazendo parte e dividindo conhecimento aqui com vocês. Meu nome é Fernando Filiolini, e hoje estou trazendo um tema super antigo e super atual para vocês. PCCL. Por que indicamos normalmente? E vamos falar um pouquinho disso, vamos ver o que que é a PCCL. Não sei vocês se estão habituados a isso na rotina, e vou usar esse tempo aqui para tentar mostrar para vocês o porquê que a gente só faz assim e por que que deveríamos só fazer assim. Bom, vou falar um pouquinho só de mim rapidamente aqui. Ah, Desde 2009, eu sou cirurgião de animais silvestres, fui formado, tenho especialização dentro da Anclivepa São Paulo em clínica e cirurgia de animais silvestres, e a cirurgia sempre foi a minha área de desenvolvimento, de atuação. Ah, Nessa época, eu tinha uma clínica, era sócio de uma clínica muito famosa, tive muita honra de participar, a Exotic Pets, ela existe até hoje, foi uma das clínicas pioneiras aqui no Brasil, exclusivas de animais selvagens e silvestres. Eh, E no meio dessa jornada conheci em 2011 Stefan Divers, que é um dos pioneiros aí, ou pioneiro da medicina da videocirurgia e endoscopia dos animais selvagens, trabalha na Universidade de Geórgia, foi um grande professor, foi quem me introduziu ao uso dessas ferramentas de videocirurgia e endoscopia dentro da minha rotina. Depois passei por alguns cursos na área humana, um deles dentro do Hospital Sírio-Libanês, que é um grande hospital referência humano aqui em São Paulo, onde eu fiz um curso de aprimoramento em videocirurgia e tive e tenho como um grande mentor o professor Fausto Brandão, um grande nome da veterinária, grande entusiasta da videocirurgia, promotor da videocirurgia mundo afora, né? E quando especificamente falando da PCCL, esse cara aqui, o Fausto Brandão, foi quem me introduziu esse assunto, foi quem me ensinou e me passou os macetes, e desde então nunca mais saiu da nossa rotina. Atualmente eu tenho uma empresa chamada Videovet, depois no final aqui eu deixo um link aqui do meu Instagram para vocês entrarem em contato, quem tiver interesse para falar comigo. E uh, já há algum tempo, né, eu estou na Anclivepa, onde eu me formei, fiz minhas pós-graduações e hoje faço parte da casa com o maior orgulho do mundo, chamo de casa, né? Hoje eu atuo no time da coordenação da pós-graduação de endoscopia e como coordenador do curso avançado de videocirurgia, que tem sido um curso super bacana, com um propósito muito legal de formar videocirurgiões para o mercado. Vamos lá, o que que é a PCCL? É uma sigla do inglês. Em português, ela significa cistolitotomia percutânea. Existem algumas variações aí dessa técnica, né? Então, essa mesma técnica pode ser usada para outras finalidades que não a remoção de cálculos, né? Então, quando a gente fala de litotomia, é remoção de cálculos, mas a gente pode fazer essa mesma técnica que eu vou mostrar para vocês para outras finalidades, como avaliação, inspeção de bexiga, de uretra ou outras resoluções, biópsias, enfim. Mas, basicamente, quando a gente fala PCCL, a gente está falando sobre remoção de cálculos de bexiga e de uretra. Quais são as indicações? Né? As indicações da PCCL são cistolitíase, pela literatura com clínica, mas quando a gente contempla todo o contexto da presença de cálculos
nos nossos pacientes, aí, cães e gatos, a gente sabe que a presença do cálculo gera lesão, geralmente tem envolvimento bacteriano, então a remoção desses cálculos, a própria presença dos cálculos é promotora de mais formação de cálculos, então já a própria presença de cálculos já por si só já faz a necessidade de remoção desses cálculos. E de cálculos em uretra, que podem ser um grande problema para a gente, para os nossos pacientes, né? Gerando obstruções, lesões em uretra. Então, essas seriam as indicações. Como grande vantagem dessa técnica, eu coloco as duas principais aqui, vou falar um pouquinho mais ao decorrer aqui dessa apresentação, mas um dos principais pontos é a diminuição de recidivas. Então, a gente tem estatísticas em trabalhos mostrando que quando a técnica de remoção de cálculos de uretra e bexiga é feita através da PCCL, a gente tem diminuição de recidivas. Outro ponto importante é evitar uretrostomia. Então, quando a gente faz essa técnica, geralmente a gente vai ter um sucesso muito maior na desobstrução da uretra, evitando assim a uretrostomia. Já eu já falo desses dois pontos aqui novamente para vocês, esmiuçando ele um pouquinho mais. Uretrostomia. Então, eu coloquei um vídeo aqui para ilustrar para vocês que, eventualmente, na resolução de cálculos, isso é assunto para uma outra conversa, mas a uretrostomia ou um animal uretrostomizado pode ser um benefício para a utilização de equipamentos de vídeo para resolução de cálculos. Então, esse é um paciente macho, um cão, com uma uretrostomia prévia, permanente, que foi usada como acesso com o equipamento de vídeo para a entrada, né, um acesso à bexiga para uma uretrocistoscopia para a resolução de cálculos. Né? Sabidamente, os cães machos têm o osso peniano, o que é um limitador para equipamentos e um facilitador para obstruções de uretra. Né? Então, um paciente uretrostomizado tem esse desvio, onde não chega ali na uretra peniana, e uma uretra mais larga, com mais facilidade para remoção dos cálculos. Então, aqui é só para ilustrar para vocês, não é bem a PCCL ainda, mas para ilustrar esse cenário ainda, pensando em remoção de cálculos de uretra e bexiga. Um paciente com essa uretrostomia prévia facilita a entrada, que num cão normal, íntegro, não seria possível, para a resolução aqui, identificação e resolução de cálculos menores, né? Então, a gente usa recursos aqui com pinças específicas, pinças formato de cesta, tridente, enfim, vários recursos de pinça para a resolução e remoção desses cálculos. Nesse caso, uma basket de 4 fios, e aí, individualmente, esses cálculos vão sendo removidos através do uretra, respeitando sempre a espessura da uretra. Só uma ilustração para vocês. Vamos voltar aqui para a PCCL, que é o foco aqui da apresentação. Vou falar um pouquinho da técnica, né? Então, nada mais é do que uma cistotomia, né? Uma cistotomia vídeo assistida, onde a gente vai usar o recurso de vídeo para minimizar o trauma, né? E a técnica é feita basicamente muito semelhante a uma cistotomia. O paciente é posto em decúbito dorsal, como padrão, pelo menos da minha equipe, a gente faz um isolamento total do paciente com campos impermeáveis e com uso de hidrofilmes ou de plásticos adesivos para isolar a área cirúrgica, ou seja, a gente usa muita água, né? Então a gente vai introduzir líquido, soro fisiológico, lavar essa bexiga, aspirar microcálculos, então tem um fluxo de líquido muito grande no paciente e o isolamento dele é bastante importante.
Existem duas variações dessa técnica, vou mostrar as duas para vocês. Então, ela pode ser percutânea, como o próprio nome diz, né? PCCL, cistolitotomia percutânea. Isso significa que é feita através de uma incisão da pele, musculatura, onde a gente vai encontrar a bexiga. Ou ela pode ser feita vídeo assistida, através de equipamentos de videocirurgia, com insuflação do abdômen com CO2. Nas duas técnicas, a gente vai acessar a linha média na região retroumbilical, próximo ao ápice da bexiga, voltando muito semelhante a uma cistotomia. A gente vai fazer uma exposição parcial dessa vesícula, sem exteriorizar essa vesícula, então a gente vai deixar ali a nível da pele e fazer uma marsupialização ou ancoragens, né? E uma fixação dela na musculatura e na pele, isolando a cavidade do paciente para que não tenha contaminação, nem líquido indo para a cavidade. Então, a gente faz totalmente esse isolamento, né? E a partir daí, a gente faz uma pequena incisão na bexiga. Aqui eu falo com o uso de energia, a gente varia um pouco essa técnica no nosso dia a dia. A gente gosta do uso da energia para evitar sangramento, sendo que o sangue dentro da bexiga pode deixar o líquido mais turvo e deixar a imagem menos cristalina, mas a gente também faz com dilatadores ou com catéteres essa primeira incisão da bexiga para fazer uma pequena incisão realmente para entrar o equipamento que tem aí por volta o equipamento para padrão de vídeo para essa cirurgia tem por volta aí de 4,6, 4,7 milímetros. E aí a gente vai fazer a infusão de soro e aspiração para gerar uma imagem que nos dê uma máxima visualização dessa bexiga e de todos os cálculos. Aqui uma ilustração de livro, né, mostrando as duas técnicas, então, esse pequeno acesso retroumbilical, a exposição, ancoragem, marsupialização da bexiga e a introdução aqui do equipamento de vídeo, que tem uma fonte de luz, uma câmera, os canais de trabalho para instrumentos e para entrada e saída de líquido. À esquerda, a gente tem aqui a cirurgia vídeo assistida com o recurso de insuflação abdominal, então um acesso para a câmera e um acesso para instrumentais para acessar a bexiga. Vou já mostrar isso para vocês. Essa é uma foto nossa, então notem como toda a manipulação da bexiga ela é menor, a exposição dessa bexiga é menor e o isolamento da cavidade abdominal fica bem evidente aqui, né, o uso do campo impermeável, do plástico, do hidrofilme, né, ou um plástico adesivo, isolando totalmente o paciente e fazendo o orifício necessário para a remoção de cálculos. Ah, Fernando, mas e se o cálculo for muito grande? Igualmente, a gente acha essa técnica bastante indicada, porque vai fazer com que eu tenha toda uma visualização da bexiga, remoção de todos os microcálculos, e ao término, né, ou na parte final da cirurgia, a gente pode abrir um pouquinho mais essa incisão, até o tamanho do cálculo, para remoção desse cálculo. Lembrando que a minha manipulação interna e lesão da mucosa da bexiga vai ser muito menor. Essas são imagens da técnica feita com auxílio da videocirurgia da insuflação abdominal. Então, aqui eu tenho uma câmera olhando a região caudal do paciente, o ligamento da bexiga, a bexiga, região inguinal, ducto deferente. Então, ilustrando essa primeira inspeção. E aí, a colocação de um segundo portal. Então, a gente já tem uma câmera fazendo essa inspeção, só mostrando essas duas variações, tá? Então, geralmente a gente trabalha na nossa rotina com a percutânea, apesar de a gente fazer todas as videocirurgias mostrando essa possibilidade. E colocando esse segundo portal, essa técnica fica bastante refinada, onde a gente consegue identificar o ápice da bexiga, fazendo a apreensão dele com uma pinça atraumática e exteriorizando essa bexiga, esse ápice da bexiga, para ancoragem, fixação, marsupialização e aí sim realização
da, da PCCL propriamente dita, ou da cistoscopia videoassistida, cistotomia videoassistida. Então, essa é uma visão interna de como a bexiga fica fixada. Não tem como falar desse tema, gente, e aí eu vou discorrer um pouquinho sobre isso, sem trazer esse artigo. É um artigo antigo, e por isso eu falei que é um tema atual e antigo. Esse artigo é de 2016, ele é um último consenso que a gente se baseia, que fala sobre o manejo de cálculos, né, a prevenção e tratamento de urólitos em cães e gatos. Eu trago alguns pontos que são esmiuçados dentro desse artigo, mas alguns pontos importantes. Então, vamos lá. 1.2. Urólitos em bexiga associados com sinais clínicos devem ser removidos por procedimentos de mínima invasão. É sobre o que a gente está falando, a PCCL. 1.4. Urólitos não clínicos, mas que podem causar obstrução devem ser removidos por mínima invasão. Outro ponto importante: cirurgias de uretra para manejar urólitos devem ser desencorajadas. 1.6. E depois, como um outro ponto, não é o tema aqui da aula, mas está bastante na nossa rotina também e tem muito a ver com essas técnicas de manejo de urólitos, são esse 2.4, que são os nefrólitos. Então, isso seria tema para uma outra conversa com vocês, mas a nefroscopia percutânea é uma outra técnica muito semelhante à PCCL, mas onde a gente entra dentro da pelve renal para a remoção de cálculos. Então, nefrólitos complicados devem ser removidos por mínima invasão. Então, vamos lá, gente. Por que que a gente faz a PCCL? Por que que ela é indicada? Eu já fui pontuando algumas coisas aqui na nossa conversa, mas a visualização interna de toda a bexiga, todos os cálculos, a possibilidade de entrar na uretra para avaliar a presença desses cálculos e remover todos esses cálculos e garantir que não sobre nenhum residual de cálculos. Como eu falei anteriormente, o residual de cálculos favorece uma recidiva mais rápida, né? A gente sabe que os pacientes que são formadores de cálculo, eles têm uma predisposição, tendem a formar várias vezes. Tem muitos pacientes que a gente atende, mesmo com manejo adequado, uma nutrição adequada, mesmo fazendo análise desses cálculos e tentando direcionar esse tratamento clínico, eles vêm a ter recidiva. Com o uso da PCCL, a gente vai remover todos esses cálculos sob visualização e garantir que a gente não deixou nenhum para trás. Isso faz pelo menos um espaçamento entre essas recidivas, né? Ou diminui ou elas não vão acontecer. Outro ponto, que para eu remover todos esses cálculos sob visualização de uma câmera com magnificação de imagem, eu gero muito menos lesões na bexiga e um acesso muito menos traumático. Então, pela soma desses fatores, a indicação da PCCL. Não é incomum na nossa rotina a gente ir fazer uma PCCL num paciente que foi operado recentemente. E pela técnica convencional de cistotomia, sobrou uma pedrinha, duas, três, sobrou alguma pedrinha obstruindo a uretra. E aí que entra o benefício de resolver. Eu costumo usar uma expressão brasileira, que é a gente mata a cobra e mostra o pau, ou seja, eu vou remover todos os cálculos e tem um vídeo provando que eu não deixei nenhum. Se depois de uma semana, um mês, fizerem um raio-x, um ultrassom e tiver algum cálculo lá, foi um novo cálculo que se formou, foi um novo cálculo que desceu do ureter ou do rim, mas a cirurgia, no momento da cirurgia, a gente garante a remoção completa de todos os cálculos. Outro ponto importante, a gente tem uma rotina muito grande, a gente já faz essas PCCLs, acho que há talvez 8 anos, já chegando perto aí de 500 procedimentos feitos na nossa equipe, e
Até hoje, nunca precisamos fazer uma uretrostomia. A pergunta que eu digo, deixo para vocês que trabalham com cirurgia ou que trabalham em hospitais: quantas vezes vocês já viram alguém fazendo, ou mesmo já fizeram uretrostomia para resolução de cálculos? Eu vejo isso com alguma frequência, pergunto isso em todos os hospitais que eu vou, e isso ainda é uma realidade. Segundo esse artigo, isso não deveria mais existir, e segundo a nossa experiência com a realização dessa técnica, a gente tem recursos para que as uretrostomias, as cirurgias de uretra para resolução de cálculos, não sejam necessárias. Então, pelo menos dentro da nossa estatística, isso nunca foi uma realidade desde o momento que começamos a usar essas técnicas. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês, gente. Tirei o som aqui, mostrando então, na prática, a PCCL ocorrendo. Paciente totalmente isolado, uma visualização completa da bexiga, uma apreensão muito precisa e pontual dos cálculos individualmente. Eventualmente, quando temos microcálculos, a gente também aspira. E essa manipulação delicada, né, por um acesso mínimo, o mínimo necessário para a resolução. Notem a ancoragem, né, a não exposição da cavidade abdominal, o isolamento da cavidade abdominal, impedindo as contaminações internas e a precisão que a cirurgia traz. Aqui uma vista interna, então, dentro de uma PCCL, né, o paciente sondado, aqui um paciente macho, onde a gente vai com a câmera entrando na uretra e vendo essa sonda. E avaliando toda a uretra e todos os microcálculos que ali existem. Muito comumente, a gente vê na rotina, mesmo depois de muita lavagem, de flushing, de hidropropulsão, a persistência de alguns cálculos que ficam na uretra, e com o recurso da imagem eu consigo verificar todos esses cálculos e remover todos eles até realmente zerar totalmente a presença deles na bexiga. Eu vou mostrar outras imagens, mas olha como a sonda muitas vezes dribla os cálculos, né? E cálculos persistem dentro da urina, lembrando, dentro da uretra. Lembrando que alguns desses cálculos podem não ser radiopacos e podem não ser visualizados através do raio-x, fazendo com que eles persistam depois de uma cirurgia dessa. Então, através da PCCL, a gente vai minuciosamente fazendo a remoção de cada um deles, verificando tanto em bexiga quanto em uretra. Vou deixar o vídeo rolando aqui, mostrando um trabalho minucioso. A gente tem vários tipos de pinça. Então, como a gente viu anteriormente, né, no paciente uretrostomizado, o uso de uma cesta. Aqui a gente usa uma pinça de apreensão, uma Grasper, uma pinça tipo jacaré, para apreensão individual de todos esses cálculos, além das hidropropulsões, né, tanto retrógradas quanto anterógradas, para lavar essa bexiga até a eliminação de todos esses cálculos. Então, a gente vai limpando toda essa uretra, fazendo toda essa verificação. Vou até, gente, dar uma adiantada no vídeo, a gente vai removendo essa sonda e avaliando todos os cálculos que estão nessa uretra. Até então, a gente estava usando equipamento rígido, como eu mostrei para vocês, e a partir daí, a gente utiliza também endoscópios flexíveis, né, para conseguir fazer lá a curva da região perineal da uretra para chegar à peniana. Então, nesse caso, esse é um vídeo bem antigo meu, onde eu trabalhava ainda com um fibroscópio, né? Também não é o foco aqui falar dos equipamentos, mas dá para ver que esse equipamento tem uma imagem toda em formato de colmeia, é um equipamento bastante obsoleto, mas que nos atendeu à demanda por muitos anos, para conseguir chegar
mais longe na uretra dos machos, principalmente, ou uretras muito finas, e conseguir evitar as cirurgias de uretra, né, as uretrostomias. Então, a gente consegue fazer essa inspeção em todo o trajeto de uretra. E depois ter o vídeo comprovando a ausência de cálculos, a sonda passando novamente, aí já sem nenhum cálculo, e a bexiga totalmente limpa aqui, ó. Notem esses machucadinhos, né? Olha como essa mucosa da bexiga está machucada. Imagina na cirurgia convencional, onde muitos cirurgiões colocam pinça, lavam, forçam, o quanto machuca, né, em comparado a uma cirurgia minimamente invasiva. E aí mostrando a bexiga e uretra totalmente vazias, então esse é o grande benefício da PCCL. Aqui mais um vídeo para mostrar para vocês, feito ali no Centro Veterinário Lourdes, um grande parceiro nosso de muitos anos aí da videocirurgia. E é um vídeo também antigo, não que nós usemos isso na rotina, mas muitas vezes a gente tem muitos cálculos e a gente tem vários tipos de recursos de pinça, né? Então aqui foi usada uma cestinha de endoscopia para acelerar esse processo, e remover um número maior de cálculos, né? E alternância entre tipos de pinça, né? Cestinhas, baskets, pinças de apreensão, pinças tridente, para conseguir fazer a remoção completa de todos esses cálculos. Ali o aspecto final da incisão. As incisões tendem a ser menores também. Mais um caso aqui, um cálculo muito grande. Como eu falei anteriormente para vocês, um cálculo grande a gente sempre deixa por último, muitas vezes a gente vai ter que abrir um pouquinho mais. E esse é mais um vídeo mostrando o quantas vezes que a gente tem, eu tenho inúmeros vídeos desses, que a sondagem do paciente às vezes dribla o cálculo continua lá na uretra, a gente acha que sondou, a gente faz o flushing, lava essa uretra e o cálculo continua lá preso, e só entrando com a câmera para verificar e ter certeza 100% que a gente resolveu esse cálculo, né? Garantindo a desobstrução total dessa uretra. Eu gosto muito de mostrar esse tipo de vídeo porque isso ocorre bastante. Faz alguns meses, eu fui chamado na madrugada por um colega que estava reoperando a segunda vez uma cistotomia convencional e dessa segunda vez ele fez um raio-x e ele falou, Fernando, você consegue vir agora me ajudar? O paciente ainda está anestesiado, eu estou reoperando pela segunda vez e ainda tem cálculos na uretra. E eu preciso do recurso de imagem para conseguir zerar tudo isso, né? A minha indicação é que isso seja feito logo na primeira cirurgia, para a gente não passar por essas situações que ocorrem com alguma frequência dentro da rotina de cistotomias. E aí, gente, olha só, obstruções em osso peniano são bastante comuns. São esse tipo de paciente com cálculos muito complicados, obstruindo já o osso peniano, e são pacientes que muitas vezes vão para a uretrostomia na rotina, né? A gente vê aqui uma uretra já com várias cicatrizes, e olha como esse cálculo está fixo aí. Com o recurso de imagem, somado a hidropropulsão, sondagem, visualização, e pinças específicas que a gente vai alternando, a gente consegue ir delicadamente removendo todos esses cálculos, e aí sim, essa possibilidade, ou essa realidade de evitar os machos. Então, além de garantir que eu vou tirar todos os cálculos e a recidiva, que isso, tanto os machos quanto as fêmeas são contemplados, os machos, que na maioria das vezes tem essa uretra mais problemática, por ser mais longa, por ter o osso peniano e por precisar da uretrostomia, são salvos aí
por esses recursos de tecnologia na realização da cirurgia. Aqui, ilustrando para vocês, também na nossa rotina, os felinos são bastante contemplados, né? Então, a depender do tamanho do felino, a gente consegue realizar. Aqui está sendo usado um endoscópio bem fininho, de 2 flexível, de 2,8 milímetros, tá? Essa é uma imagem final, depois da resolução dos cálculos da bexiga, fazendo uma inspeção da uretra do gato. Então, ali tinha uma sonda Tomcat, ainda um cálculo pequeno que foi sendo empurrado. Então, para poder avaliar, remover esse cálculo da uretra e garantir a desobstrução completa da uretra desse macho, que os gatos, sabidamente, também passam bastante pelas uretrostomias, né? Ou penectomias. Não todos os gatos, mas nesse gato específico, a depender do tamanho do paciente e do tamanho do nosso endoscópio, a gente consegue contemplar todinho a uretra, ó. Aí, ó. Saindo com o endoscópio pelo pênis e comprovando ali, ó, que a gente resolveu e que não deixou nenhum cálculo para trás, e além de poder avaliar estenoses ou outras complicações de uretra. Gente, esses são os aspectos finais. Então, a cirurgia minimamente invasiva, acessos bem pequenos, tanto em macho quanto em fêmea, e trazendo todo esse poder de resolução e diminuição de recidivas, e é por isso que a gente indica a PCCL. Obrigado por estarem aqui no congresso. Eu fico à disposição. Aqui está meu QR Code, meu Instagram. Fico totalmente à disposição de todos vocês para trocar ideia, para aprender, para ensinar e para ajudar no que precisar. É isso aí, gente. Bom congresso para vocês. Espero vê-los em breve.